Bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast Em Família. Estamos aqui hoje com o meu querido... Estou aqui hoje com o meu querido amor. Eu ia pensar com quem ia estar agora, né? Um Eu fiquei fantasma enganado. aqui. Começou de uma maneira, eu falei, cara, vai pra onde é que ela vai agora? Aqui, é porque eu ouvi hoje, uma amiga minha falou que a filha dela tem um aplicativo para pesquisar fantasma. Então eu achei que, de repente, no meu aplicativo tem um fantasma aqui. Pesado. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. Nós estamos com um casal, estamos em família, em casal. Hoje tá tudo bom, né? Tá ótimo. Mas antes de começarmos, antes de apresentarmos os nossos convidados, nós gostaríamos de agradecer a Rust & Torque, a oficina de milhões aqui, de milhões de clientes, de milhões de seguidores, de milhões de amores que nós temos por eles. Muito obrigada por tudo que vocês fazem pela gente. E também o nosso Insurance, que é a empresa de seguro de carro, casa, saúde, vida, business, enfim. Então, se você está morando nos Estados Unidos, especificamente em Utah, você pode nos procurar, porque nós, por acaso, somos os donos da empresa. Estamos aqui para te ajudar e te manter seguro, né? É isso. Aqui nos Estados Unidos é obrigatório seguro de... Carro, vida, seguro saúde. de carro, você precisa fazer. Tá? E se não for obrigatório, agora eu tô dizendo que é obrigatório. Tá cansada, amor? Tô cansada, meu filho. São o quê? 9h49 da noite. Vocês têm que dar muito valor a isso aqui, tá? Mas vamos direto ao ponto? Vamos ao ponto. Vamos apresentar Beleza. nossos convidados pra gente ganhar tempo com eles. Os nossos convidados de hoje nada mais é do que a advogada mais gata. Eu acho que ela deveria se colocar assim no mercado. A advogada mais gata. Gabi Caseiro. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada, amiga. Obrigada. Ela é maravilhosa. Hoje a gente vai rir, a gente vai se divertir. Isso aqui vai ser uma loucura. E Marcelo! Mas dá uma moral passada também, Marcelo! Agora sim. O bispo mais gato! Pô, deu uma moral pra Gabi, Mas é amiga é assim, é sempre assim. Gente, eu não vou ficar. O bispo mais gato! Não, é Não. que eu te deixei isso aí, você pode falar. Bem-vindo, Andresa pode. Marcelo. A gente está muito animado para ouvir vocês. Eu vou dar uma breve explicação da minha história com a Gabi. A Gabi, me corrija se eu estiver errada, tá? Você tinha 17 ou 18 anos quando a gente se conheceu. Isso. E a Gabi é professora de piano. E nós morávamos na mesma cidade. E a Gabi dava aula para os meus filhos. E era, assim, a coisa mais fofa do mundo, porque por acaso elas gostavam. E eu tentava entender o porquê que elas voltavam para casa felizes. E eu cheguei a assistir uma aula só que você deixou, porque ela não deixava também eu me meter, né? Não. É porque senão você mete em tudo. Sim mesmo, é lógico. Ué, como assim? Acho como assim? Ainda bem que conhecia, né? É Conhecia lógico, ela. falava, até aqui, Andresa, aqui não. Elas pulavam do carro e elas iam felizes da vida. E desde então, Gabi, nós somos apaixonados por você. E eu sou apaixonada por vocês, gente. É a família linda. Encontrei a Gica hoje, que é a filha do meio do casal. E ela tava imensa, né? A gente se encontrou no centro de conferências, perfeita, gigante, mas ela não colocava os pés no chão quando eu dava aula pra ela. Quando eu colocava ela no banco, não punha o pé no chão. E agora tá maior que eu. Bem maior, né? Porque Bem a bicha maior. tá gigante. É gigante. A Bela tá na missão. Exatamente. Nossa. O Gu não foi seu aluno, Não, certo? o Gu foi não só foi a meu. Eu era Bela. muito pequeno, né? Não, ele era muito pequeno. É porque precisa ser alfabetizado, né? E a Gica tinha 7, não é isso? A Gica tinha 7. É, então já deu pra Gica e a Bela, mas era muito legal. Eu acho que essa questão deles ficarem felizes é a didática personalizada. Eu não dou mais aula de piano, eu dei pra conseguir pagar minha faculdade de Direito, mas era essa questão que eu queria. Eu queria que as crianças, diferente de algumas aulas que eu tive, que elas gostassem de estar ali. E aí elas iam aprender. Era automático. E sabe uma coisa que eu lembro dessa época? Que as crianças não só iam para aula e se divertiam, mas você sempre foi muito firme, sabe, Gabi, com as crianças, porque eu lembro que passava, sei lá, as tarefas, tinha que praticar e elas ficavam em casa preocupadas. Desesperadas, tá? Não, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Não, a Gabi vai puxar pra gente, a gente tem que fazer. E eu achava essa disciplina bem legal. Foi muito bom, obrigado pelaquela época. Imagina, Viu? gente. E Que foi isso? uma Era das meu coisas- trabalho. Foi uma das coisas que chamou muita atenção. Quando eu conheci a Gabi, a independência que ela buscava, de estar se trabalhando. Desde ali do meio da adolescência. Eu era um pouquinho mais velho já estava estabilizado na carreira. E aí eu via e observava o empenho que ela tinha para ter um futuro melhor, para cursar uma universidade. E aí, pagando o preço ali,
desde o início da adolescência com as aulas de piano, e eu via que não era fácil, que era um esforço muito grande ali de horas, às vezes no final de semana, à noite. Então isso me ajudou a abrir meus olhos para ela também naquela época. Olha aí. Gabi, quem diria que a tua independência ia fazer isso, hein, Ia Gabi? fazer um homem se atrair por mim. Exato, porque isso não é comum. Não é. O comum é o homem ver a mulher independente e ele se assustar. Especialmente homens da nossa religião, de qualquer religião, né? Eles ficam com medo. Não chega, a mulher que é muito bem-sucedida, todas as minhas amigas, elas reclamam da mesma coisa. E isso você saiu fora dessa curva. Mas era um problema que eu tinha. Eu podia ir pro instituto e eu podia ir pra baile e ninguém me chamava pra dançar. Ninguém queria meu número. Ninguém queria me chamar pra dançar, ninguém queria nada. E o Marcelo foi diferente. Ele olhou e aí nunca mais, né? Nunca mais me deu sossego. Qual que é a diferença, então, de idade? Que você falou que você já estava estabelecido. São 6 anos. É bastante. São 6 e... quase 7. Então depende da época do ano. É 7. Agora tá 7, 29 e 36. Entendi. Mas tu considera, Marcelo, que esse momento que tu olhou para ela assim e falou, cara, é isso, a independência dela é algo muito positivo que chama minha atenção ao ponto... O que te levou a isso? Foi porque você também já estava estabelecido? O que é que você considerou nessa época? Me chamou muita atenção porque eu me espelhava muito em mulheres que agregavam para o homem, que agregavam valor em todos os sentidos, profissionalmente, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. E esses 4 pontos são muito difíceis de encontrar. Quando você está namorando, você tem muita atração, que aí é a parte física. Mas poxa, o equilíbrio emocional, a paixão ali, ela não consegue compensar o que falta nos outros pontos. E com a Gabi completou os 4. E essa independência foi muito de criação. Eu aprendi muito com a minha mãe, que a esposa, a mulher, ela tem que agregar em todos os sentidos. E que ela tem que ser nunca um fardo, mas sim algo que vai impulsionar o marido para crescimento. E seja o crescimento numa vida profissional, numa vida acadêmica, ou até numa vida de serviço religioso, de voluntariado, ela tem que estar disposta não só a apoiar, mas a agregar valor nessa jornada grande. E aí quando eu vi uma moça gata, de 19 anos, com todas essas qualidades... acabado de completar 19 anos, que aí eu vi todo o potencial que ela podia trazer, com a informação que ela entregava ali, nas pequenas olhadas que eu dei de independência, de buscar algo melhor no futuro, de querer se preparar para o futuro e ter algo, não que a infância tenha sido ruim, a criação tenha sido ruim, pelo contrário, foi ótimo, mas queria algo melhor que aquilo, em todos os sentidos. Isso me chamou muita atenção. E aí, respondendo a sua pergunta, Andresa, poxa, se você não tem aquele receio que às vezes muitos homens têm de, poxa, minha mulher vai se destacar ali, eu tenho 0 problema de ser marido troféu um dia. 0 problema, assim, não tenho problema nenhum e torço por ela e eu sempre brinco que em todos os projetos que nós fazemos, somos sócios, somos parceiros e nos projetos que ela quer tocar, né, dos sonhos dela, vida profissional, vida acadêmica dela, eu sempre sou sócio apoiador, ou sócio investidor, ou sócio torcedor, de algum jeito, para que nós dois cresçamos. Porque é algo que é muito forte, até na doutrina da igreja que nós fazemos parte, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem uma parte lá em uma das escrituras que fala que inteligência se apega à inteligência. Então, quanto mais inteligência e conhecimento ela tiver, melhor para mim, porque eu vou ter alguém do meu lado 24 horas por dia que eu vou conseguir pegar a inteligência dela. Então, eu nunca quero cortar as asas dela, pelo contrário, eu quero que ela voe e eu vou ali do lado, ou eu vou voar do lado, ou um pouco abaixo, um pouco acima, depende da época, depende do segmento da vida, mas os dois vão crescendo juntos.
Então eu nunca vi e nunca concordei com essa ideia de tem que podar, tem que limitar a vida, tem que proibir isso, proibir aquilo. Pelo Quem contrário. manda sou eu, Quem sou manda homem. sou eu. Esquece. Mas lá em casa quem manda sou eu. Corajoso, hein? Então, assim, nesse momento, aquela novela O Clone, obrigada, vocês podem clonar esse rapaz. Ai, amiga, Podem clonar eu dei esse muitas. rapaz. Amiga, arrasei, né? Arrasou. Faz 10 anos que eu arraso. Rapaz, ele deu toda essa moral pra tu aí, Gabi, cara, olha E você só. sabe que uma coisa engraçada? Os jovens uma vez perguntaram, a gente fez lá na ala, eles podiam colocar papeizinhos e não precisava colocar quem perguntou. E aí o Marcelo ia respondendo. Então, veio qualquer pergunta que você quer fazer pro Bi se você tem vergonha. Existe amor à primeira vista? Eu pensei que ele ia falar, não, temos que orar, temos que não sei o quê. O que você respondeu? Que sim, que no meu caso existe. Porque é muito interessante. Eu sempre tive uma crença muito forte no relacionamento ali que nós podemos ter com Deus, com o nosso Deus. Eu sempre acreditei muito nisso. No poder da oração, no poder da concentração, né, de buscar uma inspiração ali. E aí, naquele momento da minha vida, antes de conhecer a Gabi, eu estava justamente nesse momento de tentar me aproximar de Deus, tentar fortalecer a minha fé, tentar ter a religião mais no dia a dia, não só no dia dominical, no domingo. E aí, quando eu a vi, eu senti na hora, é ela. Eu sabia o nome dela, que uma amiga tinha falado, mas só, não sabia mais nada. Sabia que ela tocava piano, que via ela tocando piano na igreja. Só. Mas aí foi bem interessante, porque sabendo disso, já me trouxe uma paz e um conforto muito grande, que eu tinha 2 trabalhos a fazer. Primeiro, eu tinha que conhecê-la, porque era só curiosidade. E segundo, convencer que ela ficasse comigo. E aí deu certo. Ah, mas se é bonitinha, ela ia querer. Não é não, Gabi? Minha amiga. Sério? Não, foi difícil. Não foi fácil, Gente, não. nesse momento, coloca aqui, Humberto, que é P, coloca aqui o nome do curso, que ele tá dando um curso também. Já falei pra ele, Vamos fazer vem ter um curso de Eu acho que Fazer você o lançamento deveria agora do curso. É agora. Não. Você vai ter muitos compradoras. Com As Ô, mulheres louco. vão comprar para o marido. Vai ser presentão de Natal. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, a gente tem, assim, milhares de coisas para perguntar para vocês. Tá super legal, acho que já começou de um jeito que a gente nem tem como agradecer. Ouvir um pouco da história de vocês, de saber como que vocês se conheceram, esse amor à primeira vista, essa paixão, esse encanto por uma moça tão jovem, mas ao mesmo tempo tão madura, né, amiga? Tu e Bela, minha filha, nasceram velhas. Totalmente. A São nossa velhas. alma velha. somos 2 idosas. Vocês têm mais ou menos 85 e 78? Mais ou menos, hein? Por aí as duas têm. Nasceram mais velhas, são maduras, são inteligentes, né? Sábias. Mas a gente vai agora para trás um pouquinho, tá? Porque para vocês 2 chegarem onde vocês chegaram, teve alguma coisa por trás, teve um ensinamento, teve uma ajuda aí, teve uma educação que veio com certeza dos pais de vocês. E eu gostaria de ir lá para trás e começar a fazer algumas perguntas básicas. Os pais de vocês, eles eram do tipo quê? Levanta às 6, levanta que já são 6 ou dorme mais 5 minutos. Nossa. Você quer começar porque é bem parecido. Levanta que já são 5. Era, sim. Acho que depende muito da perspectiva que a gente olhar. No geral, não tem mais 5 minutos. Tem que levantar, tem que levantar. Meu pai teve uma influência muito militar, né? Serviu nas Forças Armadas por um tempo, no início ali da carreira dele. E assim, na hora de acordar, vamos lá, já me descobria, pegava minha mão direita, já me levantava, e aí eu já estava de pé. E minha mãe, teve aquela época que eu estudava de tarde, eu pensava, não, vou dormir até 9, 10 da manhã. Ela não me levantava, como meu pai fazia, mas ela ligava o som e abria a janela. E era aquele baladão, 7h30, 8 da manhã, que você não tem opção.
E ela abria a janela, bom dia, olha como o dia está bonito. Ela cantava? A minha E cantava. a minha não chegava a cantar, mas punha a música bem alta. Mas sabe o que eu descobri depois? Aí só um parênteses, é que isso eu acho que foi uma vingança dela. Não, agora explica essa Agora eu vou vingança aí. explicar. Uma vingança no bom sentido. Imagina você é mãe de 3 filhos. Daí você tem o seu filho. Vou chutar as idades aqui mais ou menos. O de 3 ou 4, que era eu. Meu irmão de 8, um outro de 10, 11 anos. Depois você trabalhar, estudar com as crianças, cuidar da casa, fazer todas as coisas. No outro dia, se você não tem uma obrigatoriedade de acordar 5 ou 6 da manhã, você vai até as 7, 7h30. Só que o filho mais novo, amanheceu, tá dia, mamãe, tá dia, vamos levantar? Ele fez isso a infância Mamãe, inteira. tá dia, vamos levantar. Todos tá os dia. dias ele fez isso começando. Então, eu acho que ela fez muito bem de ligar o som para que eu soubesse que estava dia, que eu tinha Que era a hora de levantar. Que era a hora de levantar. Que boa vingança dela. E que boa vingança. Eu falo vingança na brincadeira, mas a gente sempre teve bastante disciplina em casa, assim, de horários, de levantar, de tarefas em casa, né, de coisas para fazer. Dependendo da idade, eu lembro de ser o responsável pela louça, de ser responsável por engraxar os sapatos da casa, responsável por cuidar de um dos carros. Meu pai sempre foi muito cuidadoso, muito zeloso com as coisas dele, as coisas da família. Então eu era o responsável pelo carro, era o responsável pelos sapatos, outro era pelo jardim, outro cuidava ali do banheiro. Então todas as tarefas em casa sempre foram muito divididas. E era um reflexo, né, dessa disciplina que eles viveram e que eles passaram para frente, e que no final foi muito bom. Claro que tinha roubadinha, 3 meninos em casa, sempre tinha aquele nível de dificuldade, aquela coisa de tem que pegar no pé, tem que puxar a orelha, tem que às vezes, olha, vou cortar isso, vou te castigar de um jeito aqui ou de um jeito acolá, mas tinha disciplina e tinham tarefas divididas, tinham horários para as coisas. Mas claro que o pai, geralmente, ele trazia um pouco mais de disciplina, a mãe um pouquinho mais de mais flexibilidade, mais tranquilidade. Diria que acho que os 3 meninos ali, a gente conseguia dobrar a minha mãe, mas nunca meu pai. Irritava vocês essa disciplina? Muitíssimo. Eu entendia, a partir do momento, porque que eu precisava acordar cedo de segunda a sexta. E de domingo também, mas de sábado não tinha necessidade. Eu poderia dormir, mas eu não poderia. De sábado também não podia, porque aí ia chegar a moça que ia fazer a faxina, a gente tinha que levantar, tinha que arrumar o quarto, porque a gente arrumava, a moça vinha, a gente arrumava antes da moça vir, né? Porque ela vai limpar, ela não vai organizar. Então a gente organizava. Aí eu comecei a dormir na minha avó de sexta para sábado para poder dormir até mais tarde no sábado. Só que aí eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava o sábado inteiro. Então, na verdade, eu acordava mais cedo no fim de semana do que durante a semana, porque eu trabalhava o sábado inteiro. Aí já não era tão difícil, né? Porque eu já tinha acostumado. Então, hoje, eu acordo naturalmente cedo. E é uma coisa muito simples, muito fácil. Mas pra mim, eu tinha um chorinho de sábado, era mais liberado. Eu nunca tive chorinho. Eu tinha um chorinho ali de sábado, até às 10. Mas eu acho que é uma coisa assim, organizacional da família. Minha mãe acorda 4h30 da manhã. Quando vocês olham para Gabi e para o Marcelo, quando tinha 7, 8 anos, o que vocês fariam diferente? Com tanta disciplina, regras, por que eu estou fazendo essa pergunta? Talvez vai ajudar um pouquinho vocês. Tem muitos lares desorganizados, muitas casas que não têm funções, as crianças não têm uma função, não têm um esporte, não têm um piano, uma música, enfim. E fica tudo muito solto. Então a gente está falando de lares, muitos lares assim, e poucos com disciplina. E vocês tiveram da mesma forma disciplina. E quando eu olho para vocês, onde vocês chegaram, eu fico pensando, caramba, como foi a infância deles, né? Vocês brincavam, eu brincava, eu mudaria alguma coisa, mas ao mesmo tempo que era disciplina, mas
Tinha alguma coisa ali ou vocês olham agora como adultos? Tem alguma coisa que vocês mudariam ou vocês acham que gerou algum trauma em vocês? A minha infância não mudaria. Mudaria mais na adolescência, mas a infância, eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão de que existem horários para as coisas. Então, você tem horário para dormir, você tem horário para brincar. Você tem horário para estudar piano, você tem horário para fazer lição de casa, você tem horário para tomar banho. Mas isso não é... Porque eu sou muito ansiosa. A previsibilidade é bom pra mim. Eu não sei se eu sou ansiosa porque eu tive sempre muita previsibilidade, então se eu não tenho, eu fico ansiosa, ou se eu já era ansiosa e por causa da previsibilidade isso me ajuda, então eu sempre quero ter previsibilidade. Não saberemos. O que sabemos é que o fato de eu ter agenda, mesmo criança, era muito bom pra mim. Então eu sabia o próximo passo. Então eu sabia que eu tinha mais 10 minutos pra terminar de brincar com a Barbie. E aí dali já era o banho. E depois do banho já era historinha. Depois da historinha eu ia dormir. Faz sentido? Faz muito sentido. Mas Você era isso- assim também? Não. Porque isso tem a sua cara. Mas eu essa adoro. previsibilidade. Não, mas eu gosto. É porque me ajuda a prever o que vai acontecer, eu me organizo e as coisas acontecem. Melhor do que simplesmente acordar e dizer, e aí? O que é hoje? Ah, para aí. Não, Não dá não pra... consigo, Nossa, não me dá. dá até coceira. É. Olha! Mas eu queria Marcelo, responder só uma pergunta. Tu tem um irmão, certo? Se eu não estou Tenho. enganado. O teu irmão tem as mesmas características que a tua? Não. E ele também tinha essa mesma previsibilidade? Porque teus pais trouxeram isso pra Meus vocês? pais. Legal. Meus pais que organizavam tudo, né? Mais ainda a minha mãe. Mas eu acho que eu seria uma pessoa mais engessada que o Gu. O Gu, ele é mais livre, ele não tem essa necessidade que eu tenho. Mas ele é extremamente organizado. Extremamente. E eu acho que essa organização é dele. Mas também teve a nossa criação muito organizada. Minha mãe é extremamente organizada. A casa é extremamente limpa. A gente era criança, você não dizia que a casa tinha criança. É nesse nível. Por quê? Porque a gente guardava brinquedinho, a gente tinha a hora que a gente limpava. Então, na verdade, você cria uma pessoa que você já não sabe se aquilo é da pessoa ou se a pessoa foi criada de uma forma que ela odeia viver na bagunça, ela odeia viver na sujeira, ela odeia viver sem agenda, sem organização. Entende? Então, não sei se é nosso ou se é da criação. Não, eu acho muito legal trazer esse ponto, porque na minha cabeça tem uma separação de uma pessoa chata e uma pessoa organizada. É uma diferença muito grande aí. Você passa a ser muito organizado com suas coisas porque você gosta de ter essa dinâmica, esse ajuste, essa previsão. Mas eu gosto da consequência da organização. Na minha visão é assim, se eu me organizar, eu compro tempo. Eu sou completamente contra essa coisa que, não se compra tempo. Ou se compra. Eu compro tempo separar. Eu sou a pessoa, isso aqui compra tempo. Então, se eu me organizar e eu prever minha semana, eu consigo fazer muito mais coisa, ou eu consigo ter muito mais tempo para descansar, ou eu consigo encaixar uma série aqui, ou eu consigo gravar mais 3 vídeos, ou colocar mais 3 reuniões. Se eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou perder tempo. Então, minha roupa organizada, que eu vou usar amanhã, eu já sei o cabelo que eu vou, já sei o que... Então, quando eu acordo, já tô no fórum. Entendeu? Porque eu já sei o caminho que eu vou fazer, o Waze eu já calculei. Naquele horário, ontem eu pus no Waze. Eu sei que naquele horário, amanhã, vai dar 40 minutos. Então, eu vou sair com 50 minutos. Porque eu sempre tenho 10 minutos, porque se acontece qualquer coisa, a gente não sabe. Por quê? Porque eu ganho tempo assim. A organização me faz comprar tempo. É isso que eu vejo. Entende? Caramba, Tu sofre, matou a Gabi, pau, amiga. tu sofre, Gabi, quando tu não consegue controlar? Sim, trato na terapia há muitos anos isso. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, existe muito que a gente controla. Sim. Mas existe muito. E 33% a gente controla, 33% a gente influencia e só 33% que eu não controlo realmente. Então, se eu tenho 33%, mas 33% é quanto? É 66%. Pô, mas a metade eu controlo. Ai, mas aí furou o pneu do carro. Beleza. Tá nos outros Tá nos 33. outros. Mas 33. isso, cara, quantas vezes que eu fui por fora e furou o pneu do carro? Nenhuma! Entendeu? Ah, mas você pegou um trânsito a mais. Sim, por isso que eu saio 10 minutos antes. Eu controlo, sim. Eu moro em São Paulo, eu sei que o trânsito é imprevisível, eu consigo sair mais cedo, eu vou sair mais cedo. Eu chego no fórum 1 hora antes do meu compromisso. A audiência é às 10, eu chego no fórum às 9.
Porque a audiência é uma coisa extremamente importante. Eu não posso correr o risco de sei lá o que acontecer. Não, caiu um avião, tudo bem, eu vou chegar no horário. Porque eu vou passar, tudo vai dar certo. Agora, eu trato a parte que eu não controlo, que são os outros, que são as ações alheias. Esse é o meu tratamento na terapia. Que eu não controlo o outro, eu controlo a minha reação sobre a ação do outro. Eu posso escolher ficar na paz de Deus. E aqui, ó, ninguém vai me... Ixi, eu aqui blindada. Mentira, mas eu tô tentando. Entendeu? Esse é o meu ponto. Mas eu ainda digo, se você ficar com essa coisa assim, mas muita coisa a gente não controla, o trânsito de São Paulo a gente não controla, mas a vida... Não é assim. 66% você controla sim. 33% não controlo? Ok, a gente trabalha com isso. Mas muito na minha vida, muita coisa que a gente colhe hoje é porque a gente controlou. Financeiramente, relacionamento. Não é assim, sim, o Marcelo falou, eu olhei ela a primeira vez, gostei. Tudo bem, você pode amar a pessoa, mas você tem que trabalhar para dar certo. Você tem que trabalhar. Isso aqui não é de graça, não. Então assim, nossa, casal perfeito, 10 anos juntos, nunca se separaram. Tudo bem, mas eu controlo 66%. Eu controlo. Também. E ele também. E ele também. Isso aí. Fabuloso. Dá pra gente gravar 3 episódios. Paramos aqui, vamos gravar outro. Fabuloso. E você sabe que é um contraponto, assim, porque ao mesmo tempo que ela tem uma agenda completa ali, parece um planejamento profissional ali, 30 minutos, em 60 minutos. Eu trabalho de uma maneira diferente. Eu tenho os meus objetivos e metas. Se eu vou fazer 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, tanto faz. Mas no final do dia eu tenho que entregar aquilo ali, no final da semana eu tenho que entregar aquilo ali. Se eu vou ficar sem trabalhar ou sem fazer alguma coisa específica hoje, tá tudo bem. Desde que eu consiga entregar o que eu preciso entregar. E isso e foi um trabalho a gente conseguir gerenciar essas expectativas. Porque muitas vezes a gente sai e ela faz até a piada. Nossa, a gente nunca sabe como o dia vai acabar quando ele começa. Eu nunca sei, né? Porque eu preciso saber. Às vezes eu entro no carro com ele e não sei pra onde eu tô indo, porque eu já aprendi que eu não sei pra onde eu tô indo. Porque às vezes os planos mudam, às vezes a vontade muda, às vezes a ideia muda. Não sei onde eu vou comer, eu não sei se a gente vai ver um carro, uma moto, vai voltar, vai parar na praia, ou vai subir uma montanha. Tem um ponto de imprevisibilidade muito grande. Eu não tô com a roupa adequada. E já aconteceu várias vezes de irmos para locais e não estávamos com a roupa adequada, mas é que surgiu no momento ali. Não, surgiu na cabeça dele. Deu vontade, vamos e vamos. Mas também, então tem esse ponto de planeja também, mas ao mesmo tempo tem que ter a emoção, a imprevisibilidade, a vontade. Não planeja nada. E você fica louca com isso? Ou... Fiquei muito, mas agora eu já aprendi a lidar. Porque assim, a gente não muda o outro. O Marcelo, ele gosta de entrar no carro e falar, vamos ver, né? Será que a gente desce pra praia? Será que a gente vai pra Campos? Será que a gente sobe a Pedra Grande? Ele gosta dessa vibe, ele gosta... Passou na frente, ele gosta de ir em concessionária ver os carros. Você não vai comprar, ele vai ver, ele vai conhecer, ele gosta. Ele passa, viu um carro, ele para, ele vai descer, ele vai ver o carro. Tá no curso isso, né? Tá no curso. Mas aí, antes eu ficava assim... A gente não ia descer pra praia, eu tô assim, de roupa de praia, eu tô numa concessionária vendo um carro. Mas aí eu comecei a aprender que ele gosta de viver dessa forma. E tudo bem, isso não é um problema, isso não tá me trazendo nenhuma lesão, não tem nenhum risco. Tá tudo bem, então você aprende a lidar. E a diferença foi assim, vai ter um feriado, quarta-feira é feriado, por exemplo. E às vezes ela ficava, o que nós vamos fazer? Não, um mês antes eu fico, a gente vai viajar no feriado? A gente vai viajar no feriado? A gente vai fazer isso? E aí, eu sempre tive dificuldade de responder, porque eu não quero planejar, eu quero ver na hora. Como que você não quer planejar um feriado? O que vai ter, se vai ter alguma coisa que a gente Amiga, precisa tu tem que fazer. olhar pra mim, não é pra Andresa, porque Andresa é o tô Marcelo aqui, ó. todinho. Fez isso aqui. Então eu tô olhando sério. Como não vamos planejar um feriado? Não, peraí. Não, a minha mala, ela vai ficar certinha pros dias... Eu não sei onde eu vou, eu não sei se eu vou pro campo, se eu vou pra praia. Eu não sei se eu vou pra piscina, eu não sei se eu vou pra shopping. O que pra onde eu vou?
E aí eu comecei a mudar a resposta, de formular a resposta, porque eu não sabia e não queria saber também. Eu quero chegar próximo E não é que e ele tem ver. que saber. Eu queria juntos decidirmos para onde irmos. Não, amor, tá muito longe ainda. Ok, depois, 2 semanas antes do feriado. Pra onde vamos? Vamos sentar, vamos decidir. Não, sabe? Um dia antes, eu assino o escritório lotada de coisa pra fazer. Ele manda, ai, amanhã vamos pra Monte Verde? E eu pensando, eu nem tenho roupa limpa pra pôr na mala pra ir pro frio. Sabe assim? Eu já tava assim, tipo, não vamos! Tá tudo guardado, tiro de mofo. Eu tenho que. Se você quer me levar pro frio, você tem que me avisar, porque eu tenho que lavar roupa que é pro frio. Bota! Então Ai, aí é amiga, o olha. índice de adaptação e ajuste do casal. Que hoje conseguimos lidar totalmente numa Eu boa. consigo lidar. Conseguimos lidar? O que foi que você mudou no seu rolê? Eu consigo lidar com o seu jeito de ser nesse ponto. Muito bem. Cara, é engraçado vocês trazerem essa situação. Eu não sei se a gente já comentou aqui, mas eu e a Andresa também tem experiências Não me explana. semelhantes. Vou chamar semelhantes. Você é mas, cara, programado? Não, eu adoro organizar. Adoro organizar as coisas. Chato, Andresa é assim. Vamos pra praia. Mesmo assim. Literalmente. Aí fala, amor, mas tá chovendo. Não, mas vai parar. Nossa, amor, ele é assim. Cara, mas vai parar. Tá 15 graus ali, não, mas lá tá sol. Mas eu olhei o aplicativo. Eu olhei, o aplicativo. Olhamos o Vocês que são aplicativo. incrédulos. Aí eu falei, não, nada a ver. Mas aí tinha vezes, Gabi, que era assim. Ela, eu não vou planejar. Eu não quero planejar. Faz o seguinte, resolve. E eu faço biquinho, tá? Eu não vou. Resolve. Aqui, Aí eu fazia o quê? Mas pelo menos a gente vai pra tal canto? Não, tal canto a gente vai. Beleza. Aí eu procurava o hotel, a passagem, o que iria fazer naquele lugar, organizava tudo. E eu chegava pra André assim, amor, ó, esse é o hotel, tá nessas condições, esse é o budget, temos esse aqui. Qualquer coisa, o que você resolver, tá resolvido. Beleza. Primeira coisa chegada da viagem, quando a gente chegava no hotel, Ela não quer seguir o roteiro. que bosta de hotel essa tu arrumou, hein? Aí eu disse, meu, tu não participou, tu não deu opinião, eu quis te mostrar. Eu vou dar uma coisa que a gente usa, chama dealer. É o seguinte, você tá com fome, eu tô com fome. Ninguém quer escolher o que quer comer. Então é o seguinte, quem falar dealer, o outro vai escolher e você não pode falar nada. Vai comer e vai falar que tá bom. Isso pra tudo. Vai escolher viagem. Então é o seguinte, você não quer participar? Então o que você vai falar? Dealer. Falou dealer? Acabou. Eu faço o que eu quiser porque ele não quer. Ué, gente. Ele só terceirizou. Ele Porque vai. assim, às vezes eu quero comer, mas eu não quero escolher o que eu quero comer. Eu quero que alguém pense, entre na minha mente. Aí eu não posso falar nada. Semana passada, eu tava com fome, eu falei, eu não sei, ele tava com fome, eu falei, ai, não sei, dealer. Meu, pra quê? Levou pro indiano. Sábado à noite, sabe o que Se ele pediu? arrependeu. Não, sábado à noite. O que você come de sábado à noite? Você faz dieta de segunda a sexta, o que você come sábado à noite? Uma coisa, um derego-dego, uma coisa, né, um hambúrguer, uma pizza, uma coisa. Ele me pede um arroz com frango. Gente, quando chegou, ele pediu no iFood arroz com frango, tendo arroz com frango na geladeira. E eu, Não podia falar. Ele não pode reclamar. não pode! O dealer não pode Porque reclamar. o dealer, entendeu? Então assim, ela quer que você, Vou arruma, você vira adaptar. você fala Mas eu dealer. vou falar dealer direto. Mas Mas daí você lembre-se, não não reclame. Pode. É. Você tem que olhar e Vou falar falar, não, vou falar hotel não. de milhões, hein, amor? Lindo. Eu Arrasou! vou reclamar, eu vou reclamar. A gente foi a gente foi aquele hotel azul. Ah, mas nós estávamos buscando muito tempo atrás. Cataratas do Iguaçu. O onde é- Foz do Iguaçu. Fomos pra Foz do Iguaçu. Era a nossa última viagem no Brasil antes de viajarmos pra cá. Eu fui ver meu sobrinho lá em Maringá. Eu falei, Thiago, vamos pra lá, porque eu já vejo meu sobrinho, já vejo minha ex-cunhada, lá. E a gente vai em Foz do Iguaçu, nunca fomos, maravilhoso. Ele alugou lá, pegou o hotel, o Airbnb. Airbnb. Ó, já foi- Aquilo não é hotel, aquilo é um Não tinha Airbnb. condições daquele seu hotel. Quando Não, eu mas cheguei, você já planejou a cidade, já planejou as pessoas que vão ver. Olha só. Olha que Poxa, planejamento. Tá planejadinho. Você tá perfeito. a querida tá melhor agora então, querida. Olha aí, tá melhorando. Quando a gente chegou lá, que eu entrei naquele hotel, Azul Macumba. Sabe qual é Azul Macumba? É o Azul Macumba. Ô, Humberto, QP, acha o Azul Macumba. Bota aqui pra mim, por favor. Gente, quando eu entrei naquele hotel, eu olhei aquele Azul Macumba. Falei, Thiago, que porcaria de hotel. Porque eu fico nervosa, tá, amiga? Era suave, Que eu tenho que reconhecer, era porcaria de muito hotel. ruim. Tinha barata. Não Ô, tinha louco. não tinha como, ela não participou. Então, cara, não tinha que reclamar. Foi um dealer. Foi um dealer. Mais ou total. menos, já porque eu reclamei. Foi um dealer. Não pode. É, não pode reclamar.
E a gente tem esse problema aí, porque eu me esforço muito, porque eu não tive uma infância organizada e disciplinada. Não tive. Mas se você pegar aqui, você vai ganhar tempo com isso? Sim, eu tenho melhorado muito. Só que hoje, vamos voltar ao ponto aqui só um pouquinho. Hoje, eu tentar ser organizada, me esforçar para ser organizada... É gasto de energia. É muito. É Aham. um trabalho Porque você não tão foi assim. grande, porque eu não fui criada assim. Sim, é um gasto de energia. Se eu tivesse sido criada assim, isso seria muito mais fácil para a minha vida adulta. Então, quando os pais, na minha opinião, eles gastam esse tempo, eles tiram essa energia, porque educar, disciplinar, é muito chato, é muito insuportável fazer isso. Eu sei que eu sou mãe, mas quando você vê o resultado na vida adulta e você olha duas pessoas bem-sucedidas no trabalho, formadas, bem-sucedidos no relacionamento, com a igreja, com as coisas do Senhor, com a vida, eu acho que os pais de vocês devem ter um respiro assim, tipo, deu certo, funcionou, deu trabalho, mas missão cumprida. Quando o pai não faz isso na vida das criancinhas, ele vai sofrer com filhos desestabilizados, com filhos problemáticos, na grande maioria isso vai acontecer. Eu tenho muitos problemas na minha vida porque na minha infância eu acredito que faltou disciplina básica. Eu não lembro, assim, de ter notas sempre boas na escola. Eu não lembro de ser cobrada sobre isso. Eu gostava de estudar, mas eu não era cobrada. Então, se eu tirasse um C ou um D, que aqui é isso, né? Sei lá, no Brasil, um 5 ou um 4, não faria diferença para minha mãe. Ela ia brigar comigo, mas ela não ia sentar para me colocar para fazer a tarefa. Ela não ia sentar comigo e falar, todo dia, quando você chegar, almoça e vai fazer a tarefa. Não tinha isso. Então, isso eu perdi muito. Acho que essa perda que eu tive... Mas eu acho que existe uma coisa assim, ó. Só bem no comecinho da minha infância que minha mãe sentou e estudou comigo. No comecinho do piano, no comecinho da escola e tal. Mas depois, a mensagem era a seguinte. Tirou vermelha, ou tá indo mal na escola, ou vai reprovar, qualquer coisa. Os meus pais faziam muito esforço para pagar a escola particular para mim e pro meu irmão. Muito esforço. E eles deixavam isso bem claro. Papai e mamãe quer que vocês tenham um futuro que papai e mamãe não teve. Então, minha mãe tem só o ensino médio e meu pai não tem o ensino médio. Então, assim, meu pai é imigrante. Então, assim, é o seguinte, papai e mamãe vai dar tudo que papai e mamãe pode. Tirou vermelha, ou seja, desdenhou do nosso esforço, escola pública. Na minha cabeça, então, o que eu imaginei? Eu sei que não é hoje em dia, né, que eu tenho noção. Mas na época, eu era uma criança e pensava, gente, escola pública deve ser um horror. Então, na minha cabeça era o seguinte, eu preciso fazer jus ao que os meus pais investem em mim. Então, ela não precisava falar pra mim, senta com a mamãe que a mamãe vai te estudar. Eu tinha que criar um mecanismo meu pra eu ir bem. Isso me deu muita autonomia. Então, qual que era a mensagem na minha cabeça? Se eu for mal, eu vou para a escola pública. E isso vai ser ruim porque meus pais vão se decepcionar. Então, eu preciso arranjar a forma que eu consigo na minha vida de me organizar para eu ir bem na escola. Eu não sou uma aluna, eu não tenho QI elevado, isso é certeza, não preciso nem fazer teste. Não tenho QI elevado, não sou fora da curva, não sou uma pessoa não sou nada de especial. Eu sou extremamente disciplinada. É isso que eu quero que fique bem claro. A disciplina ganha qualquer superdotação. Escuta o que eu tô te falando. Tinha gente na minha classe que era muito inteligente, mas a pessoa não conseguia ter a constância. Essa é a chave. Eu estudava todos os dias. Para eu passar no exame da ordem, eu tinha um medo de não passar no exame da ordem, porque é aquela sombra. A galera fica 6 anos e não passa. A galera faz 5 anos de faculdade, depois fica mais não sei quantos anos não passa no exame da ordem. Ficava, não tenho condição de não passar no exame da ordem. Eu preciso sair da faculdade com a carteira da ordem no bolso, porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. O que eu fiz 5 anos? Eu estudei. Na escola, eu não peguei vermelha, nunca na minha vida, você não viu uma nota vermelha no meu boletim. Nunca peguei recuperação, nunca. E na faculdade, eu não peguei uma DP. Por quê? Porque eu pagava metade da minha faculdade. E se eu ficasse com DP, quem ia pagar DP era eu. Haja aulas de piano. Pra pagar metade da faculdade. E aí eu não tinha condições de pagar
metade da faculdade, meus livros, minhas xerox, minha comida que eu comia lá e mais a condução. Porque meu pai me dava metade. Falou, filho, é o seguinte, papai te dá metade, outra metade, vamos lá? É contigo. E a outra metade era a metade da faculdade e o resto, né? Que você não é só a mensalidade. E nisso eu não tinha dinheiro para pagar a ADP. Não posso pagar ADP. Não tenho condição. Sabe quando você não pode, você não consegue? Então, qual que era o meu problema? Meu problema era esse. E Foi qual que é a quando eu a solução? conheci. Qual que é a Aí solução? eu vi tudo isso, falei, Mas o que acontece? Eu passei no exame da ordem, eu não estava formada. Eu não tinha defendido o meu TCC, eu passei no exame da ordem no segundo semestre do 5º ano. Por quê? Pelo desespero. Gente, desconforto. O desconforto faz a gente crescer. Eu tinha que passar. Eu estudava, eu virava noites, eu me descabelava. Tudo bem, eu podia ter sido mais gentil comigo. E já éramos casados. E aí eu só ficava assim, vamos devagar, Mas eu relaxa, vamos Mas lá. o que aconteceu? Eu passei. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que sim, um pouquinho a mais, você vai botar um foguinho a mais. Hoje eu posso ter equilíbrio em tudo. Hoje eu consigo, não, nossa, equilibrada, não, mas assim, mas tem épocas na nossa vida que não é assim. Tem época na sua vida que você tem que sentar a bunda na cadeira e não sair dali, senão você não vai conquistar nada. Então eu estudava muito, passei no exame da ordem, defendi meu TCC, tirei 10 no meu TCC, foi indicado para publicação. Então você faz TCC, você passa na faculdade, você tem um casamento, Marcelo era conselheiro do bispo, eu era conselheira da SOC. Que são coisas que são chamados, né? São um trabalho voluntário que a gente faz na igreja, que muitas vezes exige bastante horas. Algum momento, Gabi, tu, assim, eu entendo toda a tua disciplina, todo o teu foco, mas algum momento você pensou em desistir? E se desistir, o que seria? Tu conseguiu projetar as consequências? Desistir, você diz, da acadêmico? Não, assim, a metade. Você tinha a metade garantida. Seu pai, sua mãe, com todos os esforços, lhe dava a metade. Sim. Você olhou um momento assim, porque eu estou fazendo essa pergunta pensando em alguns jovens aqui, eu tenho alguns pais que podem olhar assim, eu dou a metade, mas meu filho não faz a parte dele, então já não é mais minha culpa. Tá. E aí eu te pergunto, você consegue, algum momento você pensou em desistir e até mesmo conseguiu ver o que seria minha consequência? Eu vou te falar uma coisa que é a mais pura verdade. Absolutamente nunca. Eu tinha certeza do que seria a minha vida se eu desistisse. Certeza. Nunca foi uma opção eu não ir bem na escola, nunca foi uma opção eu não fazer uma faculdade, nunca foi uma opção, porque os meus pais não davam essa opção. Não é assim, filha, você quer fazer... Não, qual você vai fazer? Quando você vai terminar? Qual área do direito você vai atuar? Aonde você vai trabalhar? O que você quer? Para onde você vai? E não se você vai, se você quer. Quando você é criada numa perspectiva de que isso já é, você não tem que escolher, você não tem vou desistir da faculdade, mas não tem, você não é uma opção, querida. Você não vai deixar de escovar dente? Não, então você não vai deixar de ir pra faculdade. E eles não fizeram a faculdade. Então na cabeça deles, eles criaram duas pessoas. Meu irmão se forma agora em 2026, em Glasgow, em Edimburgo, na Escócia. Ele estuda na Escócia. Ele faz fashion business, está se formando agora em 2026. Nunca foi uma opção a gente não estudar, a gente não trabalhar, a gente não ter dinheiro, a gente não ter ambição, prosperidade. Nunca isso foi uma opção. Então, na minha cabeça, nunca passou. Não aguento mais. Na minha cabeça sempre passou. Eu aguento mais. Porque se eu não passar ou se eu não fizer, olha tudo para trás. Gente, quando o meu pai, a gente pagou o último boleto na faculdade, ele chorou. Sabe você ver o seu pai chorar porque ele conseguiu pagar metade do último boleto da faculdade de Direito da filha dele? E é o xodózinho do pai até hoje. É um grude com o papai. Eu tenho uma visão dos seus pais, Gabi, interessante, né? Porque sua mãe, eu lembro que todas as vezes que eu fui na sua casa, sempre estava tudo organizado. Ela muito bonita,
com aquele cabelo impecável dela. Elegante. Elegante, muito elegante. Seu pai também, muito educado. Parece que todas as coisas se encaixam, né? Tudo vai... Quando você tem disciplina para acordar e se arrumar e tem tempo de se cuidar. Eu tô nesse momento agora da minha vida, né? Então eu tenho horário que eu acordo, eu tenho horário que eu vou pra academia. Quando eu volto eu tomo banho, eu me arrumo e vou pro trabalho. Então a minha manhã tá fechada. À tarde eu ainda não consegui fechar. Vai mais um tempinho. Mas eu tenho conseguido fechar blocos da minha vida, de novo, né, com essa perda que eu tive imensa da minha infância, eu tô tendo que aprender a fazer isso agora, depois dos 45 anos, né? Mas tem sido interessante porque eu tenho visto, vou pra academia todo dia, eu tenho visto meu corpo mudar. Parei de comer açúcar, eu tenho visto a minha saúde ficar melhor. Não tô comendo tão tarde muita coisa, eu tô me vendo agora sem ter refluxo à noite. Então essa é uma área da vida. Quais são as outras áreas da vida que eu preciso me disciplinar? E eu lembro da sua mãe super disciplinada, eu tenho essa visão Mas dela. ela não veio de um lar disciplinado. E ela não veio. Ela aprendeu ao longo da vida. Eu acho que quando ela foi mãe, ela quis dar o melhor que ela podia, mesmo que ela não tenha tido o melhor. Entendeu? E a minha avó é maravilhosa. Tá perfeita, meu avô maravilhoso, tá tudo. Mas ela quis criar o melhor que ela podia. Então ela lia muito, a igreja ajuda muito. Então assim, a gente sempre teve uma alimentação extremamente saudável. Extremamente saudável. Que é uma coisa que você perguntou da infância, acho que é isso aí. Como a gente não tinha absolutamente nada em casa de bolacha, tinha um pacote de bolacha por mês. Para 2 crianças. Traquinas. De morango. Não tinha nada, não tinha nada. Quando eu ia na minha avó, eu comia compulsivamente. Perdi a mão. Totalmente. Eu não podia ver, o meu irmão não podia ver pão de queijo. Então, eu acho que eu faria um pouquinho diferente, mas assim, não tô criticando. É só que pra mim, eu comecei a ter uma compulsão, assim, sabe? De tipo, eu vou na minha avó e tinha um armário de doce, cara. Casa de vó. Então eu queria comer miojo, e depois eu queria comer bolacha, e depois eu queria comer bis. Então, acho que isso. Mas o que acontece? A gente comeu agora, vindo pra cá, algo que minha mãe chama de veneno. Amanhã eu já quero comer uma salada, cara, que eu já tô... Por quê? Porque a palavra de sabedoria, a gente acredita que nós devemos acordar cedo, dormir cedo, nos exercitarmos, nos alimentarmos bem. É porque é mesmo. A gente luta contra, mas não é para ser assim. Mas não é. E você vê que quando você enche o seu corpo de coisas boas, seja que você vê, seja que você come, seja o exercício que você faz, eu sou uma profissional melhor quando eu tô mais saudável. As pessoas podem dizer que não é, que é feito placebo, não importa. Se eu me alimento bem, se eu me exercito, se eu cuido bem de mim, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma esposa melhor, eu recebo mais revelação do Espírito, eu escuto melhor. Eu tenho mais paciência com as pessoas. Porque as coisas são interligadas. Agora, se eu enchi minha pança de pizza, eu tô irritada, eu tô enfesada, eu não vou no banheiro, eu fico irritada, meu cabelo fica feio, enche minha cara de espinha. Aí eu já tô nervosa. Esse ponto de disciplina, né, na infância é bem interessante, porque eu vejo que os pais eles têm uma responsabilidade muito grande. E eu lembro de vários momentos na vida, assim, de ser imposta uma disciplina, mas também um nível de confiança bem grande. E aí isso cria um ambiente muito saudável para as crianças. Por exemplo, eu lembro uma vez na escola, sei lá, oitava série, ou primeiro colegial, sei lá, devia ter 12, 13 anos. Na época que eu já podia ir para a escola sozinho, voltar, e estudei em escola pública a vida inteira. Diferente da Gabi, a vida inteira escola pública, mas sempre com um acompanhamento muito forte dos pais, principalmente ali da minha mãe. Lembro da minha mãe estudando para ela poder me ajudar em casa, para ela relembrar o que era abrir caderno. Lembro de fazer trabalho de educação artística comigo juntos, me ensinar, olha, isso aqui é isso. Porque ao mesmo tempo que a escola pública tem as suas qualidades, tem os seus defeitos também, que muitas vezes falta ali um conteúdo, falta uma qualidade no ensino, que eu tinha, era suprido na minha casa. Então minha mãe, meu pai muitas vezes conversava, mas minha mãe
como ela estava focada ali na criação dos filhos, ela conseguia investir tempo. E aí, só contando essa história, né, desse ambiente de confiança. Eu matei aula na vida uma vez, né, que você fugir da escola. Eu lembro que estava tendo uma obra lá no muro da escola, e aí eu juntei com os amigos ali, pô, vamos aí, né, o professor está atrasado, vai ali pelo cantinho, quando vê, pulamos o muro lá que estava embaixo. O que você faz quando você vai para o shopping, você vai para o parque, você vai dar um rolê na rua? Eu fui para casa. Cheguei, mãe, mas o que aconteceu? Acabou? Não, eu vi o muro lá, pulei e vim para casa, porque não estava afim. Que sincero, né? Que honesto. Não estava afim, estava chato. Tudo bem, minha mãe, tudo bem, tá tranquilo. Por quê? Eu estava com todas as notas boas, nunca tirei vermelho também. E ela sempre me incentivou. E além da disciplina, uma coisa que me ajuda até hoje, que me marcou, eu lembro de vários momentos da vida de duvidar de mim mesmo. E aí muitas vezes eu lembro num vídeo da minha mãe, ela pegando assim na minha mão e falando, você pode ser quem você quiser. Você pode alcançar o que você quiser. O mundo está aí para você. Você vai conseguir. Eu estou torcendo aqui. Isso me ajuda até hoje. Às vezes numa reunião importante, num desafio que eu tenho no trabalho, ou um desafio até num serviço voluntário, ali na igreja, uma preocupação, eu consigo. Eu vou conseguir. E aí entra a parte também religiosa, que eu sou um filho de um Deus Todo-Poderoso. Então, filho de Deus, Deusinho é. Então eu tenho que conseguir, eu vou conseguir com a ajuda de Deus e com essa crença. Então é muito interessante que, ao mesmo tempo que você tem a disciplina, né, de criar, de instruir, eu lembro de uma época ali, nós fizemos a meta em família, de estudar as escrituras ali, a palavra de Deus, coisas que nós acreditávamos, todos os dias das 5h30, das 5h15 às 5h45. Toda a família. Então todo mundo acordava e líamos ali as escrituras juntos. Por 1, 2 anos, 3 anos que isso passou. Então tinha essa parte também de disciplina. E obviamente eu não queria acordar. Estava de cara feia, estava com sono. Mas eu lembro até hoje. Ao mesmo tempo também o tempo em família, que meu pai reunia ali e falava, ó, toda segunda-feira vamos ficar junto. É o tempo de ficar junto. Eu vou falar alguma coisa, vamos assistir um vídeo, estamos aqui em família. Tinha época que eu odiava isso, tinha época que eu gostava, hoje eu sinto falta. E ao mesmo tempo também da escola, né, do apoio da escola. Como eles tinham esse nível de confiança em mim, puxa, ele está indo bem, não preciso ficar cobrando. Teve uma época que eu mudei de escola, eu tive dificuldade, fui pedir ajuda, mãe, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo, já estava no 2º colegial, com 16 anos. Ela contratou um professor particular e me levava no professor, na casa dele, e ficava lá esperando, 3 vezes por semana, até eu conseguir aprender. Então, tem a disciplina sim, que é importantíssima, mas tem o acompanhamento, tem o amor, tem o nível de confiança. Saber, olha, sua mãe confia em você. Seu pai confia em você. Eles estão ali torcendo por você. E qualquer coisa que eu pedia, que eu queria, preciso de um livro, preciso daquilo, não tinha dinheiro, vamos pegar uma cópia, vamos na biblioteca não sei aonde, vamos conhecer tal lugar. Então esse acompanhamento foi fundamental e cada dia que passa, eu vejo quanto meus pais se esforçaram para construir esse ambiente. De disciplina, sim, de um fundo ali militar, sim, de uma obediência, com certeza, mas ao mesmo tempo de um ambiente ali de confiança, de você pode alcançar o que você quiser. O mundo está aí, eu estou te criando para o mundo, você vai abraçar o mundo. E sempre baseado também em princípios ali de fé, em princípios cristãos que trazem um embasamento. Independente da religião que você frequente, sempre tem um embasamento doutrinário que ajuda na criação dos filhos. E eu vejo isso muito hoje, cada dia que passa eu vejo os valores que meus pais colocaram, o ambiente que eles conseguiram criar ali para todos os filhos. Claro, tem os desafios, tem os momentos de mau humor, os momentos de desobediência, com certeza, mas tem esses momentos de confiança, que acho que esses são os que eu mais guardo no coração. Eu lembro também, assim, por exemplo, da parte financeira, né?
de ter que depositar um cheque de um valor muito alto, assim, coisa que seria 20 mil reais, 30 mil reais. E aí, assim, ó, minha mãe fala, ó, você cuida disso aqui, vamos lá no banco, você vai lá e deposita. Eu assim, nossa, minha mãe confia em mim para isso? Nossa, mas tudo isso aqui é muito mais do que muita gente ganha. Então, pequenas pílulas de confiança que foram passadas e foram sendo ensinadas. E o trabalho do pai e de uma mãe, assim, cada dia que passa eu observo mais e vejo o quão valioso é e o quão difícil é, porque as memórias que eu tenho, os ensinamentos que eu tenho do meu pai e da minha mãe são de coisas simples, coisas corriqueiras, coisas bobas, como por exemplo, na época que você está começando a sair com as menininhas ali, meu pai me levando na escola todo dia e buscando, ou pagando a perua que a gente chamava, né, o tio da Kombi, para buscar, levar. Meu pai me levava e às vezes ele dava ali o ticket dele, que era em papel, né, o vale-refeição ali, ó, para você pagar um sorvete para as meninas hoje. Malandro esse ó, para pagar um sorvete. Paga um sorvete para as meninas hoje, ó, cuidado, ó, qualquer coisa tá aqui, qualquer coisa você me fala. Então, eu sabia que eu tinha um chão, que eu tinha, não era uma coisa assim, ó, me dá qualquer coisa, não era assim, não era, não é me banca, não era uma festa, mas eu senti um carinho, eu senti um amor. E outro princípio que eu aprendi ali também, eu lembro que eu tomava café da manhã com meu pai, 5h30 da manhã, para ele me levar para a escola. Uma época que os irmãos estudavam de tarde, era só eu e ele. Todo dia de manhã comíamos uma banana. Uma banana para cada um chocolate quente ali, uma fatia de pão. E aí num dia tinha uma banana ouro. E só uma banana ouro, que é daquele tamanho assim. Eu falei, não, é sua, né? Aí ele pegou uma faquinha, partiu a bananinha ouro no meio. Não, é nossa. Um pedacinho para cada um. Então eu vejo assim que na hora, ele estava com sono, cansado, indo trabalhar ali. Duvido que vou ensinar alguma coisa, mas ele era assim, e ele passou. E aí, às vezes a gente conversa, ele fala, o mais importante é você ter o tempo com a criança. É você conseguir ensinar quem você é, passar confiança para o seu filho, para a sua filha. Às vezes eu tenho conversa com ele, puxa, quando eu for pai, puxa, eu tenho essa dificuldade, nossa, será que eu vou conseguir prover? Será que eu vou conseguir ter uma escola boa? Será que eu vou conseguir ter um carro que caiba as crianças? E aí uma vez ele falou para mim, olha, você pode ter tudo isso ou não. Isso aí tanto faz. Mas o mais importante é o tempo que você vai ter com ele para você ensinar quem você é, o que você acredita, do jeito que você acredita e passar quem você é, os seus princípios, a sua família, a sua fé. E aí eu fico pensando hoje de vários momentos que ele fez isso. Né? Então é muito gostoso. E a infância, para mim, foi super feliz. Foi super feliz e nostálgica. Lógico, tiveram problemas, lógico, teve momentos de uma disciplina que hoje eu falo, precisava, era necessário, mas na época não gostei. Obviamente não gostei de ficar proibido disso, proibido daquilo. Mas foi maravilhoso. E muito do que eu sou hoje, dessa disciplina de entregar e dessa confiança, eu consigo transmitir para o meu trabalho, para os meus colegas, do chefe confiar totalmente em você, dele não ficar te cobrando do dia a dia, nem na semana. Tem essa tarefa aqui, você vai fazer. Pronto. Foram entregar. Porque eu vivia assim, eu crescia assim com meus pais. Então, era uma disciplina um pouquinho diferente. Não era, tem horário para acordar, tem horário para isso. Para academia, por exemplo, não tinha assim, você tem que treinar todo dia, 5h30 da manhã, 10 da noite, não tinha isso. Mas eu lembro de treinar com meu pai. Chegava do trabalho e tinha os pesos dele lá. Aí na época da adolescência, vamos fazer aqui, nós vamos fazer um saco de pancada, vamos prender numa viga aqui, vamos treinar todo mundo junto. Então era o tempo gostoso, vamos fazer corrida entre os 3 filhos ali, andando que nem pato com uma anilha de 20 quilos nos braços. E aí foi criando isso e foi criando essa rotina de que ao mesmo tempo cria a rotina, quando você fica sem, você faz falta. Aí vira algo natural. Então estudo das escrituras, cuidar do corpo, alimentação, assim por diante. Legal. Eu estava pensando aqui, você falando, só queria trazer o ponto do tempo, né?
Acho que eu e Andrés hoje a gente tem vivido com nossos filhos uma época que eu posso falar para vocês que tem sido bem desafiadora, assim, com o tempo. Em relação ao que você falou, em relação sobre seus pais, ou que a Gabi já comentou também, o tempo pra gente hoje, a gente precisa aprender a comprar esse tempo, né? Ganhar esse tempo. Muitas vezes é por, acho que, nossa falta de organização, de disciplina, de tudo isso, mas queria avançar o tempo com vocês agora um pouquinho. Nossos filhos hoje, na adolescência, eles requerem muito do nosso tempo e eu considero, assim como na infância você dá todas as instruções para que eles possam tomar as melhores decisões, mas eu diria que na minha cabeça funciona. Na infância você instrui, na adolescência você acompanha, para que na vida adulta eles possam ter os resultados das boas escolhas que aconteceram. Hoje, na adolescência, a gente precisa ter esse tempo com eles. E aí minha pergunta para vocês é, hoje vocês não são pais ainda. O que vocês têm projetado no futuro com seus filhos? Como é que vocês, com tudo que vocês já compartilharam com a gente hoje aqui, o que é que vocês têm visto para o futuro? Quais são os seus desejos? Quero me tornar obsoleta. Quero me tornar desnecessária. Essa é a minha meta quando eu for mãe. Eu quero que eles não precisem de mim. Eu quero que eles sejam eles e autossuficientes. Porque eu vejo muitas amizades que eu tenho que são adultos, mas não são adultos. Eles precisam ou da aprovação, ou da autorização, ou do dinheiro, ou da... Eu não quero que os meus filhos precisem de mim. Eu quero criá-los para eles serem suficientes. E não quiser vir, eu vou estar aqui. Quiser me ouvir, quiser meu conselho, quiser meu abraço, quiser meu beijo, quiser minha comida, o que quiser. Mas eu vejo muito isso e eu percebo o quão foi importante a criação nossa, foi muito similar nesse sentido. Os nossos pais criaram a gente para a gente ir embora, não para a gente ficar. E eu realmente percebo que muitas das regras que eu tinha quando eu já era grande, 18, 19, 20 anos, que eu já tinha meu dinheiro, que eu já tinha... E eu tinha umas regras em casa que eu falava, caraca, meu, para, eu sou grande. Era tão desconfortável, eu falava, não, quando eu tiver minha casa, aí meus pais, então trampa pra ter tuas regras. Vai construir a sua, vai ter sua casa. E isso, eu acho que esse desconforto acontece muito pra gente ir mesmo pra vida. Então é isso que eu penso, assim, eu sempre penso isso na minha cabeça. Sabe quando você vê aqueles videozinhos de criança com aqueles métodos Moçanite, não sei como chama, que a criança tem aquela faquinha que não corta, então a criança corta a própria bananinha, a criança, na medida do possível, faz a sua cama, a criança, na medida do possível, cria a sua independência na atmosfera que ela pode. Aquilo me brilha os olhos, porque isso traz autoconfiança, isso traz autoestima. Eu sou capaz. É isso que eu quero que os meus filhos sintam. E você cria autoconfiança na criança quando ela vê que ela consegue fazer. Então eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, as pessoas podem achar que isso é um absurdo, mas eu tinha 6 anos de idade, minha mãe parava o carro na frente da padaria, tá aqui R$2, você desce lá, você compra o pão. Eu ficava assim, ano atrás pro outro, eu ficava, e meu irmão sempre maravilhoso, né? Não, mãe, eu vou, a Gabriela vai. Porque cada filha é de um jeito. E eu não queria sair do carro, eu não queria ir comprar o pão, eu ficava, o que eu vou falar? Vou falar, bom dia, moço, eu quero 10 pãezinhos, sabe? Eu não tinha medo, que é o medo que a gente tem hoje, vai roubar a criança, vai pegar... Não, meu medo era falar com um estranho, né? Eu mexer com dinheiro, troco errado, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10... Beleza, ela criava essa autonomia, a gente tinha que fazer, a gente tinha que falar com as pessoas, a gente tinha... Aí quando eu cheguei com 15 anos... Eu lembro que eu fui viajar com umas amigas, ninguém conseguia pedir uma informação, ninguém conseguia pegar um ônibus, Eu falei, gente, fala com a pessoa, o que a pessoa vai fazer, cuspir na sua cara? Fala com a... Por quê? Porque eu tinha passado muito tempo resolvendo os BO. Comprar um pão na padaria com 6 anos, com 7, com 8, com 9, com 10, entendeu? Então ela criava situações para que a gente fosse numa situação desconfortável que ia criar
Eu consigo comprar um pão. Oxe, então eu posso comprar a carne, eu posso ir lá e eu posso falar para a professora que eu sei a resposta. Eu posso ir na frente da classe escrever na lousa que eu sei a resposta. Eu posso levantar a mão e responder. Eu posso ser a líder na faculdade. Eu posso ser a líder na igreja. Eu posso falar o que eu penso. Eu posso falar com um adulto. Porque a minha mãe falou que eu posso, porque ela mandou eu comprar um pão. A responsabilidade dos pais nessa criação emocional na cabeça dos seus pequenininhos é primordial. Não dá para falhar. Não dá para ter distração. Não dá. A gente está passando uma fase agora que daqui a pouco a Bela volta da missão, a Bela vai começar a procurar um rapaz para se casar, daqui a pouco a Gica vai para a missão, a Gica também vai procurar um rapaz para se casar. Não sei nem se eu devo falar isso, mas elas têm muita dificuldade de encontrar um namorado. Porque elas têm tantas coisas que a gente colocou na cabeça delas que às vezes é difícil um rapaz, não que elas são melhores que ninguém, não é isso, mas as duas trabalham, as duas estudam, as duas fazem tudo dentro da casa. Se eu pedir para comprar qualquer coisa na rua, elas resolvem. Nossos filhos com 8 anos, eles tiveram direito de ter a senha do cartão. Eu lembro. Você lembra disso, eu né? lembro. Eles, com 8 anos, esse era um direito que eles recebiam, de ter a senha do cartão de crédito. Então, de 8 anos para frente, eles sempre pagaram conta lá em casa. Então, essas pequenas autonomias que nós fomos dando para eles, talvez a gente criou um monstro, né? Brincadeira. Mas, hoje eu tenho essa preocupação. Que rapaz que minhas filhas vão casar? Eu não quero que elas casem com um rapaz molengo, que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar, que não gosta... A gente está agora numa fase da vida que é muito difícil. E eu acredito que sua mãe e seu pai passaram por isso, seus pais também passaram por isso. Porque você, só um minutinho, amor, sei lá, não sei se eu vou ter uma conclusão desse raciocínio, viu? Que esse assunto eu vou longe. Porque educar filho é a tarefa mais difícil da minha vida. Mas você já fez. Os 3 não existem. Andresa, escuta o que eu tô te falando, eles não existem. A gente olha para os filhos de vocês e a gente fala, mas se a gente fizer metade o que esses 2 fizeram, tá bom. Escuta o que eu tô te falando. E a gente já olha um monte de defeito. Né? Não. Elas vão encontrar. Porque isso é uma doutrina. E eu acho que não é encontrar, é encontrar, corrigindo aqui, é encontrar sim, mas encontrar o potencial de. Também tem isso. Então acho que eles não vão estar super... Não vai estar perfeito ou não pronto, vai estar né? perfeito. Você vai ter que ter uma conversa boa com os meninos, obviamente. Não, mas esse é o lado Mas que eu é vejo, o sabe? potencial. Esse é o lado que eu vejo, Marcelo, porque eu vejo, a Andresa falou das meninas, mas eu também vejo o Gustavo. Porque a minha pergunta é, eu espero isso para minhas filhas, mas o que é que eu estou preparando o meu filho? Para as filhas dos Para outros. as filhas dos outros. Lógico, exato. Então, eu quero que minhas filhas recebam um rapaz com potencial muito bom, mas como é que eu estou preparando o meu filho, ou nós estamos preparando o nosso filho, para que ele seja esse potencial muito bom para essa moça que ele vai conhecer e encontrar? E é interessante você já ver algumas características que, por exemplo, o Gustavo tem hoje, que eu faço, cara, tá no caminho certo. Do tipo, tô trabalhando. Ele quis jogar futebol. Gente, eu vi. Ele tá jogando futebol num clube aqui, tem que pagar. E a história do seu pai me lembra muito. Eu e André chegou para ele e falou, filho, a gente não tem condições de pagar esse valor. Eu consigo te ajudar com metade. Depois é você. E o Gustavo é extremamente disciplinado. A vida dele funciona assim como uma orquestra. Tudo dá certo na vida dele, em harmonia. Desculpa, mas foi interessante sobre o Gustavo, uma coisa do futebol, só para concluir, tem coisas que nós como pais precisamos deixar acontecer para ensinar. E uma das coisas foi que começou o futebol, pagamos a metade e ele tem que pagar a metade. E ele conseguiu pagar a metade. No segundo mês, mesma coisa, metade, e ele foi atrás da metade. No terceiro mês eu já disse, Gu, eu te falei que era no começo. Já não posso mais. E ele não conseguiu preencher tudo.
No 4º mês, ele não conseguiu preencher tudo. Ou seja, ele ficou com a dívida. E não podia jogar. Automaticamente, com a dívida, o sistema bloqueou o acesso dele e ele falou, pai, não tem um treino não. Ele disse, como não tem treino? O que aconteceu? Não, está atrasado. Aí eu sentei com ele e falei, tá bom, qual é o plano? E aí ele falou, não, eu estou fazendo isso, eu já pedi mais horas no trabalho, estou fazendo isso. Eu disse, vamos vender tal coisa, vamos anunciar. Temos que ter um plano. Por dentro, aquele negócio de, cara, toma, vai, resolve isso aí. Mas como a Andresa falou, dói, requer, estressa. E aí, talvez umas 4 semanas, 3 semanas atrás, eu perguntei pra ele, como é que é o futebol? Porque ele voltou a jogar, né? E eu falei, como é que é o futebol? Conseguiu pagar. Aí ele falou, tá tudo certo. Aí eu disse, e a dívida? Tá paga. O orgulho, fala. Nossa, eu Que assim... isso? Eu falei, cara, Para. excelente. Nossa, você enche o peito e fala, é meu filho. O Maravilhoso. princípio ali foi vivido, mas doeu. Cansou. Cansou. A gente ficou cansado. Gasta energia. Demais. Aí eu sei agora que na minha cabeça a lição que eu tiro é, eu já sei que ele entende que ele não vai assumir uma coisa que ele não seja capaz de pagar. Perfeito. Se passar por isso, ele já sabe uma solução. E ele vai encontrar a solução para resolver. Aprendeu E vai pagar cedo. o preço. E vai pagar o preço. Tem umas frasezinhas que eu aprendi com meu pai, assim, que eu acho que é dando resposta lá para a pergunta lá atrás que você comentou, né? O que vocês planejam? Frasezinhas de brincadeira, mas que ao mesmo tempo tem um ensinamento muito grande. Quando criança, assim, eu vejo, vamos fazer isso aqui, e aí o pai já sabe o que vai acontecer. Que vai dar ruim, vai deixar cair o livro. E minha mãe, às vezes, sempre tentava proteger. E aí, claro, que não sendo algo grave, que vai ferir muito, meu pai sempre falava para ela, deixa ele ter as experiências dele. Deixa ele ter a experiência dele. Eles brincavam entre os dois lá, para eu justamente ter as experiências. Outra frasezinha que meu pai sempre brinca é vai morrer para lá. Do tipo, tá dependendo muito de mim, vai morrer para lá, dá seus pulos, se vira. Né? Então, essas pequenas frasezinhas, elas ajudam. E aí vão muito de encontro com a pergunta, Thiago, de o que vocês planejam, né? É algo totalmente teórico, mas de ter tempo com os filhos e de ter o tempo que eu possa ensiná-los as coisas simples. Então, por exemplo, meu pai sempre gostou de fazer as coisas em casa. Minha mãe sempre fez as coisas em casa. Então, desde trocar um telhado, pintar uma parede, trocar um cano, desentupir um vaso, limpar um banheiro, lavar um carro, trocar um óleo no carro, fazer uma corrente numa moto. O que precisar em geral, eu consigo fazer. Porque eu já fiz. Com meu pai lá atrás, depois ele falou, não, o martelo deixa que eu bato aqui, só me traz lá. Depois com o tempo, não, agora você pode bater, agora você pode carregar. Com o tempo ele foi medindo as tarefas ali. Então eu aprendi a fazer todas as coisas com ele e hoje eu tenho um conforto de qualquer coisa aqui, de forma não profissional, mas eu vou conseguir ali resolver. Então acho que essa é uma das coisas de criar a independência deles, de não depender de nós, mas ao mesmo tempo de ter essas experiências para que eles saibam se virar, saibam trocar um pneu do carro, se o carro parar na estrada, saiba ali resolver as principais coisas. E acho que isso meu pai fez muito bem, né? Tanto meu pai quanto minha mãe ali, eles conseguiram criar um ambiente. E aí essa é uma outra coisa, assim. Além do tempo, eram os projetos em família. Hoje eu chamo assim, mas na época nem sempre eu gostei. Vamos pintar a casa. Então não é o papai vai pintar a casa. Nós vamos pintar a casa. Então todo mundo vai pintar a casa. Nós vamos renovar o telhado. Nós vamos renovar o telhado. Então é sua mãe, é o pai, a mãe, é os filhos, são algum amigo que vem ajudar a carregar algum peso que seja muito grande para nós. Então sempre teve muito projeto em família. Ao mesmo tempo, viagem em família. Vamos todos viajar em família. Vamos todos estar juntos. Minha mãe, vamos fazer pão? Vamos fazer pão. Então eu consigo fazer um pão hoje, consigo fazer um bolo. Às vezes queima, às vezes não queima. Mas por quê? Eu estava ali com a mãe. Minha mãe estava ali, corta aqui, mexe a massa. Vamos fazer essa sobremesa, vamos fazer esse prato aqui, é assim que faz. E assim vai indo. Então eles conseguiram encaixar os filhos
no dia a dia deles. Gosto de fazer as coisas, tem muita coisa que eu não gosto. Mas se precisar, eu já fiz. A minha sogra criou, e eu sou casada, eu sei exatamente as consequências da criação da minha sogra, concorda? Que é eu que comprei o produto, certo? Ela criou adultos que sabem fazer absolutamente tudo, não precisa de esposa pra nada. Sabe essa história de a esposa, não, ele não precisa de mim pra nada. Ele não vai passar fome, ele não vai viver na sujeira, ele não vai entrar em dívida, nada. Ele tá comigo porque ele quer. Ele não tá comigo porque ele precisa. Nossa, se a Gabriela morrer hoje, amanhã eu preciso de... Não, ele não precisa de mim pra nada. Eu não preciso dele pra nada. Não tô falando no sentido... Assim, vocês entenderam? Então, você não precisa ficar num relacionamento porque você não... Entendeu? E aí, você acaba que você cria um relacionamento saudável. Porque são duas pessoas inteiras que se juntam e estão as duas com o mesmo objetivo. Eu estou com o objetivo de amá-lo, respeitá-lo eternamente. Ele também. Eu não estou com o objetivo de que eu preciso porque eu não sem ele eu não tenho teto. Ou sem ele eu vou morar de batata, ou vou ter que voltar aos meus pais. Ou sem ele eu tenho uma dependência emocional que se ele me deixa eu morro, eu vou tentar me matar. Ou se ela me deixa eu vou matar ela. Sabe essas coisas que existem? Porque a gente não está inteiro. E isso blinda os nossos filhos de caírem em relacionamentos nocivos, que marcam as nossas vidas. E isso acontece hoje, amanhã, com gente que a gente conhece, com gente que os seus filhos conhecem. É aquele ponto de ser feliz e depois casar, não casar para ser feliz. Você tem que estar feliz antes. Exatamente. Aí você se casa para ficar mais feliz, mas você já era feliz antes. Exatamente. Exato, e isso assim, e até nessa fase de procura, de namoro, de casamento, meus pais foram fundamentais. E aí é uma outra coisa que eu também quero fazer, quero aplicar. Se eu ia sair com uma moça, eu tinha zero problema de levá-la para casa, zero. E ela ia ser super bem recebida. E depois que ela saísse, levasse ela para casa, e aí pai, o que você achou? Mãe, o que você observou? Sempre. Então, eles conseguiram criar um ambiente assim, que eu tinha... Eu tinha confiança. Eu não tinha assim, não vou fazer escondido aqui, não vou levar para casa. Não, vamos lá. Muitas meninas até estranham, você vai levar para sua casa? Eu quero, é minha casa, é o lugar que eu me sinto bem. Meus pais vão estar lá, não estaremos sozinhos, é um ambiente seguro, vai estar tudo bem. Então, esse ambiente, eu acho que é fundamental quando os filhos estão um pouquinho mais velhos. E como eu sou grato por isso, porque eu saí de muitas ciladas. Do tipo, meu pai falar, olha, observei isso, presta atenção. Ele nunca tomou a frente, nem minha mãe nunca tomou a frente de, tá proibido de sair com ela. Pelo contrário, ajudava, dava os tickets, dava carona. Teve épocas depois que ia pegar, dava carona para a moça, trazia. Depois, quando dirigia, emprestava o carro. Dava, assim, um suporte. Mas eles estavam próximos. Então, eles não mandavam eu ir embora. Do tipo, não quero que traga nenhuma moça aqui. Não, quero que traga, traz todas. Pode trazer. Quem você estiver saindo, pode trazer uma amiga, seus amigos. Então, ter esse ambiente. E, ao mesmo tempo, eles abriam mão da privacidade deles, do tempo deles. Minha mãe sempre fazia um bolo, uma torta, alguma coisinha para receber. Isso, eu vou ter que melhorar. A turma em casa. Não, compra um sorvete, para. Não, qualquer coisa. Não, e mas a assim, ter a confiança de receber em casa. A Andressa já vai gritar dealer quando chegar em casa. Depois tem que segurar o dealer. Ai, caramba. Vai fazer isso. Pergunta. Gente, tá incrível. Eu tô pensando aqui em milhares de situações que as pessoas devem estar se colocando agora nas suas casas, o que é sensacional. Mudanças desde as pequenininhas até as maiores. E a gente não está falando do que vocês fazem com os filhos, porque os filhos ainda não chegaram. Mas vocês estão falando do que vocês viveram. Eu acho que o que você viveu é muito melhor do que o que você está ali no meio da... Vocês têm um resultado do que se tornaram. O resultado está aqui, de pessoas decentes, pessoas formadas, disciplinadas, educadas, financeiramente, emocionalmente, inteiras.
Mas só para a gente já seguir para o final, mas também tem muitas pessoas que não estão inteiras agora, né? Que vieram de lares quebrados, vieram de lares problemáticos e que estão quebradas ali, não estão conseguindo sair daquele relacionamento para o próximo nível, né? Vamos mudar a fase do videogame, não está conseguindo. O meu conselho sempre vai ser esse aqui: busque ajuda terapêutica. Ajuda a pegar todo esse caco que está aqui jogado, vamos juntar esses cacos com a terapia. É lógico, se você tem uma religião, se você acredita em Deus, obviamente ele é o ser que vai te ajudar a fazer isso também, obviamente. Para mim, ele é em primeiro lugar. E com ajuda terapêutica. Isso vai fazer com que o seu lar hoje se torne um pouquinho menos quebrado, amanhã um pouquinho menos, daqui um mês um pouquinho menos, e por aí vai. E aí você vai ter a capacidade de fazer isso com os seus filhos melhor. É interessante, e eu vou falar isso, eu estava lembrando muito que eu falo ali para alguns jovens na igreja, que às vezes tem os lares que não são estruturados, ou tem os pais que foram divorciados. Aquela história que o filho adolescente viveu, pai brigando com a mãe traindo, aquela coisa. E eu já cheguei de escutar de moças e rapazes, eu não quero casar. Casar é uma infelicidade. Então, eu sempre falo que, por mais que o papo, aqui a gente foi super legal de trazer o passado e que constrói e que tem, faz uma estrutura, para a gente construir um prédio, aqueles que trabalham em construção civil tem várias maneiras para a gente construir um prédio. Tem desde fazer aquela fundação lá super lá embaixo, ou tem outras tecnologias que você faz não tão funda. Você faz alarga um pouquinho mais, põe um caixote mais pesado aqui, você faz um balanço. Então tem maneiras de você criar esse alicerce com uma bênção de Deus e com uma sorte, você traz isso do seu passado. Mas o seu passado não constrói, como é que eu falo? O seu passado não define o seu futuro. Então, para um jovem, ou para uma moça que está procurando alguém, ou para um rapaz que tem uma desesperança porque não viu isso no seu dia a dia, o seu passado não define o seu futuro. Você pode fazer diferente. Você fala que a sua família do passado, ela não é a sua família do futuro. Você pode criar outra família. Exato. E assim, é bem interessante a gente entender esse conceito de família, porque família, pai, mãe e os filhos. A partir do momento que você se casou, você tem a sua família, que é a sua esposa. Os outros continuam sendo familiares e parentes, mas a sua família é quem você construiu agora. Então não importa se o pai e a mãe separou, morreu, traiu. A partir do momento que você se casar, você tem a sua família. Você vai ditar as suas regras. Você vai trazer os seus conceitos, seus preceitos, a sua fé. E que o passado pode te ajudar para o positivo, do que você deve fazer, ou para o negativo, porque você deve não fazer. E aí o que eu sempre explico: pega seu pai, que traiu sua mãe, que maltratou você, acha lá duas coisas positivas. Meu pai me dá dinheiro para eu sair, então aprende isso dele. O resto você faz tudo diferente. Sua mãe, o que foi legal? Tem esse ponto aqui. Pega esse ponto, copia, e o resto faz tudo diferente. Porque nós somos seres mutáveis. Nós estamos mudando em constante transformação. Então o passado, ele nunca define, ele nunca acerta, ele constrói, mas ele não define 100%, ele não limita o seu futuro. Os erros e os pecados, eles não são hereditários. Então, se seu pai se divorciou, se sua mãe traiu seu pai, se você teve uma infância extremamente traumática, isso não é hereditário. Você não precisa passar isso para frente. Pode até estar no seu DNA, que isso já foi provado, que às vezes os traumas, eles entram no nosso
círculo do DNA dentro lá da mitocôndria. Pode estar lá, mas você não precisa ativar ele. Você pode mudar. Então, a capacidade que nós temos de criar ambientes novos é infinita. Então, sempre é possível. E nós aqui contamos muitas coisas legais, mas também temos traumas, temos desafios, temos coisas que lembramos de forma infeliz, mas usamos essa mesma prática de copia o que é bom e inverte o que foi ruim. Não existe nada bom que não possa melhorar. E imagina assim, na nossa religião a gente acredita que as famílias podem ser eternas e que o nosso relacionamento, meu e do Marcelo, não é para essa vida. A gente cria para que ele dure para a eternidade, mas a gente não conhece nada que é eterno. Essa flor vai estragar, isso aqui vai quebrar, essa casa não vai estar mais aqui, esse estúdio, essa lâmpada vai queimar, nossa roupa vai se deteriorar, meu cabelo vai cair. Então a gente precisa tratar coisas que a gente quer que sejam eternas diferente do que a gente trata o resto. Porque isso precisa durar para sempre. E precisa ser bom. Imagina a eternidade do lado de uma pessoa que é um saco. Então você precisa aprender a se dar bem em família, porque você vai passar a eternidade com essa galera. Então, o que a gente começou a fazer? Terapia em casal. Ai, é porque tá se separando, tá se largando, traiu. Não. Ó, adultos. Tudo pode melhorar. A comunicação é a chave. Mas às vezes você precisa de uma terceira pessoa, você precisa de um mediador. Por que existe audiência de conciliação, audiência de mediação? Porque às vezes eu e você, a gente nunca... Mas a terceira pessoa, que é a parte da briga, ela consegue enxergar melhor que você. É aquela história da ilha. Você tá na ilha, você não vê a ilha. Você sai da ilha para enxergar a ilha. Por isso que a terceira pessoa te ajuda. Então, um mediador, uma terapeuta, ou às vezes o seu líder eclesiástico, ele vai poder te ajudar a se comunicar melhor com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha. Por quê? Porque ele tá fora do problema. Então, às vezes, você tudo bem, você não quer separar do seu marido, mas pode melhorar, a comunicação pode melhorar. Alguma coisa sua que te irrita muito e você não consegue fazer com que ele entenda, pede um mediador, vai para uma terapia de casal. Ou uma coisa que você quer mudar, mas você não consegue, mas você quer mostrar para ele que você está tentando, mas ele não está vendo que você está tentando mudar, mas aí com a terapeuta você consegue mostrar para ele que você está tentando. Entendeu? Então, a terapia, tanto individual como em família ou em casal, ela é algo que a ciência comprova. E que nós devemos usar tudo que está a nosso dispor para sermos melhores e criarmos famílias saudáveis. Sozinho não dá. Eu falo dessa questão da autossuficiência, falo dessa questão que a gente controla 66%, eu falo, mas ninguém é sozinho. Então, sem o Senhor, na minha vida, na nossa vida, sem o Senhor, sem a ciência, sem amor, não vai para frente, não adianta. E a nossa terapeuta nos ajuda muito a nos ouvirmos. Porque às vezes a pessoa está falando, você já está pensando no que você vai responder, você não está ouvindo. Já está no rebuttal, você já está. Não. Porque ela vai dar o tempo para você. Aí ela vai dar o tempo para o Tiago. Aí ela vai falar, então entendemos? Tá. Aí você fala, não, mas não foi isso que eu falei, mas foi isso que ele entendeu. Mas entendeu? Aí já quebrou. E fato é que é impossível dar tempo para tudo, né? Todos nós temos ali as 24 horas, alguns conseguem coisas diferentes, mas é impossível ter tempo para tudo. E aí é que entram as prioridades. É entender e ter de forma nítida o que é importante. Então, o que é importante para os seus filhos. Talvez assistir o futebol não é tão importante, mas o depois do futebol, para ele comentar com você, pode ser importante, ou ao contrário, ou sair com as meninas, numa noite ali de pai e filha, é super importante. Às vezes dar uma carona não é tão importante, porque é humanamente impossível fazermos tudo. E aí a parte assim, bem interessante é saber que nós sempre vamos falhar. Sempre estaremos devendo, sempre estaremos tendo coisas para fazer a mais. E essa é a beleza da vida. Enquanto tem sonhos e desafios, existe vida. Depois que os desafios, os sonhos, os desejos sumiram, podemos morrer. Então, acho que esse é o ponto muito importante de família, de uma das
coisas que teoricamente nós queremos fazer, né? Na prática, acho que queremos muito mais ouvir vocês depois e aprender, colocar essas coisas em prática, que aí é um outro desafio, mas até a vida matrimonial também, a vida do casal, a vida profissional, né? Sempre tem pontos que nós podemos melhorar, sempre tem pontos que nós falhamos, mas entender de forma clara o que é mais importante, o que é a prioridade, Alicerce, no caso de o você. que vai fazer diferença com essa preocupação que você tem hoje. Quando você tiver 85 anos, olhar para trás e falar, nossa, você vai lembrar desse problema? Não faço nem ideia, vou lembrar ou não. Não, isso aqui eu acho que vai fazer diferença. Então ali é importante. Ali é uma prioridade, onde deve ser focado um tempo, uma resolução. Então são coisas que às vezes nós ficamos pensando, eu penso muitas vezes, para justamente não viver naquela preocupação 100% do tempo. Sabemos que 91% das nossas preocupações, elas não se tornam ocupações no futuro. Não se torna. São coisas da nossa mente. 91%. Gente, muito obrigada. Estávamos numa terapia aqui, hein, amor? Não, e podia falar muito mais, né? Mas infelizmente o tempo não nos permite. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, eu acho que pelo exemplo de vocês, adultos saudáveis. Isso é raro, é bem raro. Mas agradecer aos pais de vocês por terem sido tão firmes, terem colocado tantos limites, terem sido tão nada egoístas. Porque para fazer isso, você tem que ser despido de egoísmo. Porque Presentes. pais presentes, É mais fácil não ser, né? quando você tira essa coisa egocêntrica, né? Tudo sobre mim, você não consegue olhar o seu filho, né? Isso, acho que os pais de vocês acertaram e acertaram em cheio. E eles, com certeza, também podem fazer um curso e vender. Também. Eles se regozijam na posteridade. Exatamente. E o nome tá aí. Aí, ó. Regozijai-vos em nossa Lançou. posteridade. Lançou. Gabi é blogueira agora. Gabi é advogada e posta coisas muito legais na internet, divertidíssima. E, por favor, Humberto, QAP, coloca aqui embaixo. Eu quero Arroba. todo mundo seguindo a Gabi. Doutora Gabi Caseiro. Gente, é um perfil de direito, moda, lifestyle. Sigam. Alguma coisa você vai aprender. Não é possível. Hoje a gente estava vendo, antes de vir pra cá, eu estava vendo com as minhas amigas que estão lá em casa e a gente estava morrendo de rir. É, e, com tipo, humor, né? elas estão aqui, mas elas estão dizendo que não estão aqui. Tá, pessoal? Mas é a Lizzy e a Ivete. Lindas, perfeitas, deusas. E foi muito legal É legal, elas você gostou? vendo. Você é muito divertida. Acho que não é uma coisa só de advogada. Dá pra sair dali bem vestida, bem maquiada, bem penteada e com essa sua energia maravilhosa. Vamos. Programada. E programada, bebê. Organizada, amor. Eu tenho até um schedule pro meu cabelo agora, tá? Eu tenho o dia certo de lavar meu cabelo. Eu também. Olha como eu tô Olha como melhorando. ela tá progredindo, tá uma mocinha. Amiga, é boa. ótimo. Ontem foi dia de lavar meu cabelo, lavei bonitinha meu cabelo, e hoje de manhã escovei. Beleza. Exatamente. Tá linda. Linda de princesa. Viram? Organizem-se. Dia pra lavar o cabelo. É isso. Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, pela delícia de conversa. E eu espero que vocês de casa tenham gostado bastante. Não tem como não gostar, a energia foi maravilhosa. Sigam a Gabi. Você tem Instagram também ou não? Tem o Instagram, mas é só mais pessoal para os amigos. É fechado. Uso É fechado. muito o LinkedIn. Ah, é, o também LinkedIn, pra ele coisas é profissionais. Master Blaster do LinkedIn. Sigam ele no LinkedIn. Eu trabalho Tem com milhares de impressões. Ele é super... ele é eu trabalho muito... com tecnologia. Estou aí no mundo corporativo há bastante tempo. Já fala o LinkedIn. Então, Marcelo Nunes. se procurar Marcelo Nunes, que você É vai você. encontrar ali. Ou se não ser o primeiro, você é o segundo, terceiro. Trabalho com tecnologia aí nos últimos anos, com todo esse mercado que muda a cada momento. Então posto bastante coisa para justamente me atualizar e atualizar todos os colegas ali que estamos juntos aí nessa jornada de construir o futuro aí com inteligência artificial, cibersegurança, redes e assim por diante.
Olha aí, tá vendo? Ele não é do Instagram, mas ele é do Ele é LinkedIn, super é bombado. profissional. Ele é super profissional, bombado, é. profissional. Ele é Que super legal. profissional. Disciplinado, toda pessoa disciplinada vai, amiga. Não tem Ó. como, ó, a disciplina ganha do super dotado. É. Ih, tá pesado. Tá pesado, tá pesado. Pesado. Tá pesado. Esse é o Comentário. tema do Verdade. segundo livro já. Ai, meu Será? pai. Será? É, Será? Então tá. segundo livro, segundo Então tá livro. bom. Já Então pode tá bom. preparar. Obrigada, Thiago, pela sua presença Obrigado, aqui. amor. Toda semana é uma luta trazer esse homem. Esse homem não é um homem de internet. Ai, E faz muito bem. super bem. E faz muito bem. Nossa, Não dá moral não. Dá moral não. Senão ela vai querer que eu volte. Ele tá melhorando. Não, ele tá maravilhoso, melhorando. arrasou. Obrigada a todos vocês. Até a próxima semana. Valeu. Beijo.